Olá, amigos, sejam bem-vindos ao estudo do livro Voltei, comigo André Luiz Querini Vilar. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão me dando. O livro Voltei é um livro da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de irmão Jacó, pseudônimo de Frederico Figner, que em sua última existência foi espírita, atuante, orador, dirigente, médium, trabalhador de um centro espírita, um homem muito para frente da sua época, do seu tempo, e ele tinha a vontade de escrever para os amigos encarnados. E foi permitido a ele, autorizado a ele, nos trazer esta obra interessantíssima. Para mim, pelo menos, tem aberto meus horizontes, ampliado meus horizontes, e eu passei a ver muitas coisas que antes eu não via, não compreendia e mesmo não tinha grau de entendimento para observar. Como há coisas que mesmo estudando e reestudando, só compreenderei com o depassar do tempo e com a aquisição de novos conhecimentos, de novos entendimentos. Eu espero que esse estudo simples, sem qualquer pretensão de vir com a verdade ou de vir com uma imposição, pelo contrário, o programa, o estudo, ele é um estudo aberto. O que isso significa? Que todos temos direito de concordar ou discordar de mim, que interpreto, ou do próprio espírito. Lembrando que não devemos desconsiderar um orador, um expositor, um estudante, ou mesmo um médium ou um espírito, por em determinado ponto não concordarmos com ele ou com ela. Devemos deixar aquele ponto de lado e ficar com o restante da obra, como o próprio Kardec coloca em sua obra. Se em algum ponto a ciência comprovar que eu estou errado aqui ou acolá, risque aquele ponto e fique com a ciência. Mas ele não disse, olha, desconsidere então o livro, desconsidere toda a obra, porque não serve, não presta, porque está em desacordo com a ciência. Não, Kardec apenas disse, se ali foi provado que estamos em desacordo e eles procedem da realidade, fique sempre com eles, que estarão do lado da verdade. É a mesma coisa que eu sugiro em relação a este livro. Não há unanimidade, eu não serei unanimidade, nem pretendo ser, muito pelo contrário, sou um ser muito aquém em evolução, ainda com tantas imperfeições intelectuais, morais, espirituais, muito longe de ser um referencial para alguém, mas com muita vontade de difundir o postulado espírita, com muita vontade de conviver com os amigos virtuais para juntos aprendermos e renovarmos. Começamos no último vídeo, o capítulo 17, e o vídeo de hoje, o tema de hoje é Instituição Renovadora, diz o Espírito. Nesse estado d'alma, recebi a visita intencional de Guilom, que me asseverou não ignorar quanto me ocorria. Atribuiu-me as dificuldades à transitória inadaptação à vida espiritual e aconselhou-me um curso rápido numa das escolas de iluminação existentes ali. Curso, aprendizado, revermos conceitos, nunca é demais. Eu vejo com muita tristeza pessoas que dizem assim, eu sou médium há 20 anos, eu não estudo mais, eu não leio mais, eu não vou no grupo de estudo da casa espírita, eu sou médium há 30 anos. Ou dirigente, eu sou dirigente há 50 anos.
Eu sou orador há 40 anos, e então eu não preciso mais ler, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais ver o Livro dos Espíritos, já estudei tanto na minha vida ele, eu vou estudar mais uma vez para quê? Este é um pensamento equivocado. Não devemos também estudar apenas o Espiritismo. Devemos estudar outras matérias mais que complementarão a visão que o Espiritismo pode nos passar. Por mais que eu tenha anos de Espiritismo, por mais que eu tenha anos de experiência com a mediunidade, com a oratória, na direção de uma casa espírita, eu não sei de tudo. Eu tenho atualmente, com a gravação, 31 anos de idade. E cada dia que passa eu vejo que o meu conhecimento não é nem limitado, ele não existe. O que eu tenho é uma pequena percepção do que a minha inteligência consegue absorver, já que estamos numa matéria muito nova. O Espiritismo é de 1857, com a publicação do seu primeiro livro, em 18 de abril. Veja, de 1857 para cá, não temos ainda 170 anos. Uma doutrina muito jovem, nova, com tantas coisas pela frente. O próprio codificador disse que ele estava iniciando um projeto, mas em momento algum ele disse que o projeto já estava concluído. Vieram contemporâneos de Kardec, ampliaram o seu conhecimento. Chico Xavier, com mais de 550 livros já publicados, falando da literatura, falando da ciência, falando da religião, falando da espiritualidade, falando para as crianças, livros infanto-juvenis, poemas. Então nós percebemos que o conhecimento, ele tem começo, mas não tem fim. Ilusão, quando nós achamos assim, eu decorei parte do Evangelho, eu decorei parte das 1018 ou 1019 questões do Livro dos Espíritos, eu decorei os 70 tipos de mediunidade estudados por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, divididos em mediunidade de efeitos físicos e mediunidade inteligente, cuja classificação se deriva mais 3, mecânico, semimecânico e intuitivo. Eu já li os 12 anos das revistas espíritas de janeiro de 1858 até abril de 1869. Kardec desencarna 31 de março e ele já tinha deixado a revista de abril pronta. Não adianta eu ler. Até decorar, eu preciso é viver. E preciso abrir meus horizontes e compreender que Kardec não disse tudo, Chico Xavier não disse tudo, Leon Denis não disse tudo. Os contemporâneos de Kardec, os contemporâneos do Chico, os nossos contemporâneos não disseram tudo. Estamos evoluindo todos os dias a nível da ciência, a nível da teologia, a nível da história e a nível também do próprio tempo de maturidade do espírito. Então, o que Guilom sugeriu para ele? Olha, vá para uma escola, você vai fazer um curso rápido de iluminação. Iluminação não é iluminação, agora brincando um pouco, não é iluminação igual de um teatro, de um estúdio, não. É autoiluminação. Aqui, talvez vocês não tenham percepção, mas o fundo que eu estou não é esse bonito que você está vendo, não. É uma paredona verde para que o Paulo possa editar e colocar o fundo que desejar. Aqui é um ambiente super iluminado, até dói a vista quando olhamos muito para os refletores. É um ambiente próprio para a gravação. Não é dessa iluminação, não. Estamos falando daquela iluminação que é do nosso sentimento, do nosso íntimo, do nosso interior. Lembrando que eu não posso acender a luz do outro. Eu só posso acender a minha própria luz. Então Guilom disse a ele, meu filho, antes de abraçar qualquer novas tarefas, é muito importante
que você passe por esse curso. E aí nós chegamos aqui na Terra, passamos a ler meia dúzia de livros, passamos a ter um título universitário, passamos a ter uma memória que nos possibilite uma boa interpretação daqui ou dacolá, mas e a vivência? Vamos sempre deixando para terceiro, quarto, quinto plano. Não estou dizendo que o conhecimento não seja importante, mas precisamos também, como dizia o Chico, pelo seu benfeitor Emmanuel, o homem e a sua evolução é a feição de um pássaro. Um pássaro possui duas asas. O homem e a sua evolução também. Uma asa é a da intelectualidade, outra asa da moralidade. Intelectualmente, apesar de muitos falarem assim, eu já sei de tudo, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais isso, eu não preciso mais aquilo, o que é um grande equívoco, já atingimos, bem ou mal, uma evolução intelectual. Agora, a parte da moralidade, precisamos entender. E é curioso porque Jesus disse assim, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí vem o Espírito da Verdade, a qual acreditamos ser o próprio Jesus. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, Advento do Espírito da Verdade, quando na última frase diz, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruir-vos, eis o segundo mandamento. Então o amor e a instrução caminham lado a lado. Continua. E como eu lhe pedisse ajuda, explicou-me, sorridente, que encaminharia a solução do problema com o irmão Andrade, esclarecendo leal. Nesse serviço novo, Jacó, procure ser menino outra vez. Não guarde ideias preconcebidas. Esqueça o homem de negócios que foi. Ouvide a sua posição de comandante com subordinados e pessoas agradecidas à sua disposição. Chega sempre o momento em que nos cabe devolver ao Senhor as dádivas que nos empresta a título precário. De mente lavada e fresca, você aprenderá melhor o sentido da vida real. Saber recomeçar aqui é uma ciência agradável e, ao mesmo tempo, complexa. Olha que bonito. Lembrando, Frederico Figner foi um comerciante, tinha uma casa de discos, era um homem de negócios, tinha muita atuação no Rio de Janeiro, até então capital federal do nosso Brasil. Era um homem que tinha muitos funcionários à sua disposição, muitas pessoas gratas. Ele ajudou muitas instituições, espíritas e não espíritas. E o que Guilom Ribeiro fala para ele? Frederico, é hora de esquecer os negócios que tinha, a posição de comando que tinha e mergulhar no seu próprio eu. E aqui ele fala uma coisa curiosa. É importante se fazer um menino. Quando nós somos adolescentes, nós não temos ideias pré-concebidas. Nós estamos concebendo ideias. Tanto é que quando estamos na juventude, na adolescência, ou mesmo na meninice, geralmente é a fase que mais feliz nós somos. Aí nós vamos ficando adultos, a vida vai ficando chata, nós vamos criando problema com um, criando problema com outro, e vamos dividindo, separando e tendo aquele monte de confusão que temos acompanhado. Mas, o que o Espírito pede a ele? Se faça como um menino. Não deixe aquelas pré-ideias que você trouxe do mundo falar mais alto aqui também. Não se iluda, não se engane, não volte com aquela mesma cabeça. Aqui é uma nova fase, uma nova etapa, tudo aquilo você deixou para trás. Os seus familiares continuarão. Você tem que recomeçar. Olha a importância do desapego. Olha,
Hoje é meu, está em minhas mãos, mas amanhã passará as mãos de outras pessoas. Olha que entendimento bonito que Guilom está dando para ele. Só que eu não preciso desencarnar para ter esta visão. Nós temos a felicidade diferente dele, que não teve um livro Voltei nas mãos, mas nós temos, em que temos a oportunidade de ver o que precisamos fazer no hoje, se possível, no agora. Planejamos tantas coisas, não é? Casa melhor, carro melhor, isso, aquilo outro, mas esquecemos de planejar nossa própria felicidade. Qual que foi a última vez que nós planejamos a nossa felicidade? Planejamos viagem, planejamos férias, planejamos o uso que vamos dar ao nosso 13º, vou pagar uma conta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas qual foi a última vez que nós planejamos a nossa felicidade? Qual foi a última vez que nós deixamos um pouco assunto de política de lado, assunto de desavença de lado, assunto de preocupação excessiva de lado e falamos assim: hoje eu vou pensar em mim. Hoje eu vou pensar na minha felicidade. Hoje eu vou pensar um pouco no que eu quero para mim. E não mais ficar em função apenas do mundo. Então a sugestão de Guilom serviu para ele como serve para todos nós. Continua. Ouvi-lhe atentamente o conselho, e depois de breve combinação com a filha, fui conduzido pelo irmão Andrade a uma das dependências do mesmo templo que visitáramos na véspera. Ele viu lógica no que Guilom disse. Ele não relutou. Ele sabia que estava demasiadamente ligado à crosta. Não com aquela ideia, o que estão fazendo do meu comércio, o que estão fazendo do meu dinheiro, o que estão fazendo disso ou daquilo. Não, ele não teve essa relutância. Mas ele, o que é natural de quem passa 70, 80, 90 anos na Terra, encarnado, nós desencarnamos com determinadas ideias preconcebidas. E como ainda estamos muito longe de sermos um espírito evoluído, essas ideias prejudicam a marcha do nosso progresso. Passamos a ver o que desejamos. E vamos nutrindo aquilo, nutrindo. Por isso que o Dr. Adroaldo sempre nos fala: meus filhos, cuidado com rede social, cuidado com a internet, cuidado com a televisão, cuidado com o jornal. Por quê? Porque aquilo pode nos poluir a mente. E eu passo a viver em função da notícia. E eu passo a viver em função da rede social, eu passo a viver em função do que me chega de informação, o que nem sempre procede da realidade. Mas eu não tenho tempo para saber se aquela notícia é verdade ou não. Eu assimilo ela, tomo ela como verdade, e aí? Então, quais são geralmente os nossos assuntos? Política, os dissabores que eventualmente passamos no lar, os atritos que temos no nosso dia a dia, profissionais, familiares, religiosos, cívicos. Então nos fala, olha, ele ouviu o conselho. Eu podia falar, não, isso é uma bobagem. Ora, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fiz aquilo, eu ajudei tal isso, eu ajudei aquele outro. Mas ele percebeu que não era o caminho. Então ele parou. Respirou, aceitou. Já viram? Quando alguém chega para nós, eu vejo pela casa espírita, eu chego para alguém e falo assim, vamos estudar. Não, não preciso estudar. Eu estudar? Não, eu sou diretor de uma casa espírita. Eu tenho uma determinada formação acadêmica. Eu sou um doutor. Eu estudar? Não. Ele teve humildade de ouvir. Isso é uma coisa que com o tempo nós perdemos. Humildade de ouvir. O que me admira no Chico, no médium Chico Xavier, é que ele ao longo de 92 anos de existência, ele é de 2 de abril
de 1910 e desencarnou no dia 30 de junho de 2002, portanto, em 2022, completou 20 anos que ele retornou para o mundo espiritual. O que me chama a atenção no Chico é que a humildade que ele tinha quando ele começou no postulado espírita, com 17 anos de idade, foi o mesmo que ele desencarnou. Ele poderia ter se perdido na vaidade, ele poderia ter se perdido no orgulho, ele poderia ter se perdido na ideia de ser o rei da cocada preta, mas não. Manteve firme. A vida toda, eu sou um cisco, eu sou um pé de grama, eu não sou ninguém, se eu sair de cena vai vir outro que fará melhor do que eu. Passou 20 anos. Temos bons companheiros espíritas, mas nenhum igual ao Chico. Nenhum igual ao Chico. Então esta humildade que o Frederico Figner já demonstrou de aceitar, de acatar e de se inscrever num desses programas de iluminação é muito importante para o espírito. Continua. Algumas dezenas de espíritos aí se achavam em contato com os instrutores. Notei que as aulas iam animadas, todavia não se revestiam de caráter solene. E por esse motivo, tornava-se difícil destacar professores e aprendizes. Tudo simples e cordial. Primava o ambiente pela expressão acolhedora. Dissertações graves, em fraternidade envolvente. Então ele viu aquelas conversas, aquela roda de aprendizado, e lhe chamou a atenção pela dinâmica que aquele curso tinha, a forma que os professores e os estudantes se comportavam, lembrando que não há um curso melhor ou pior, há professores, alunos e cada qual vai formando o seu próprio entendimento, e aquilo lhe chamou muita atenção porque ele passou a ver e a ouvir determinadas coisas que ele não via e não ouvia e naturalmente não compreendia, e aquilo despertou nele um sentimento renovado. Isso aguçou um pouco a minha curiosidade por participar de uma aula dessa, e agora nós vamos ver o arremate com a conclusão deste item. Andrade confiou-me a proteção do gabinete administrativo e afastou-se, depois de explicar que me dedicaria ao aprendizado de apenas algumas semanas. Por ser detentor de certa bagagem de conhecimentos elevados, recolhidos na esfera carnal, considerando-se que a maioria dos companheiros ali estacionados nas lições diuturnas disputavam, por enquanto, alguns recursos rudimentares da espiritualidade superior. Então, o conhecimento que ele tinha do espiritismo e da espiritualidade trouxe a ele a oportunidade. É como se fizéssemos uma faculdade e começássemos um outro curso, e às vezes um curso está ligado ao outro, é eliminado algumas matérias, porque eu já vi no curso anterior. É mais ou menos o que aconteceu com ele. E como ele já tinha um conhecimento doutrinário, era estudioso, era dedicado, era um orador de mão cheia, falava do espiritismo com conhecimento de causa. Lógico, não conseguia viver tudo o que sabia. O conhecimento antecipa a nossa evolução moral, mas ele era um espírito, quando encarnado, muito dedicado, muito abnegado à causa espírita. E isso fez, quando ele desencarnasse, quando ele chegou nesse determinado momento, que algumas matérias fossem eliminadas, já que naqueles cursos a maioria sequer tinha noções de espiritualidade. Não eram pessoas ruins, mas não tinham noção desta elevação que a mensagem espírita pode nos trazer. Estamos encerrando mais um vídeo em que agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão me dando. Cumprimento também e agradeço a todos que têm estudado comigo, e eu peço a sua ajuda para o canal. Gostei, comentário no vídeo,
compartilhamento, seja membro, inscreva-se no canal. São pequenas ações que colaboram diretamente com o nosso trabalho. Votos de muita paz e até o próximo encontro.